Boa noite, sejam bem-vindos a este programa especial da Debaixo da Graça, o IEDG Podcast. Hoje nós vamos comentar, refletir a respeito do tema de 2026 da Debaixo da Graça. E para isso, eu trouxe um time de convidados especiais para a nossa noite. Primeiro, o nosso pastor Márcio Luna. Seja muito bem-vindo, pastor. Boa noite, Léo. Boa noite, Diego. Boa noite, Ricardo. A todos que estão nos assistindo. Muito feliz de estar aqui com todos vocês e aproveitando um excelente ano de 2026 para todos. Muito bem, para completar o nosso time, então, meus amigos, Ricardo Nogueira. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui entre irmãos, entre amigos. Tenho certeza que vai ser um tempo de aprendizado, um tempo oportuno. Meu amigo de longa data, Diego Pereira. Boa noite, Léo. Boa noite ao pastor. Boa noite ao Ricardo, a todos que estão nos acompanhando no podcast de hoje. Também agradecendo desde já o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui. Creio que, assim como o Ricardo mencionou, será um tempo de aprendizado e compartilhamento aqui com vocês. Então, acompanhem conosco o IEDG Podcast. Bom, e a gente não poderia começar esse podcast, claro, sem uma oração. Afinal, somos todos crentes aqui, não é? Então eu quero pedir ao Ricardo que faça essa oração inicial para o nosso programa de hoje. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti, no nome santo de Teu Filho Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos para tratar de um tema tão importante, relevante para o nosso meio, para o nosso contexto. Reconhecemos, Senhor, que todo e qualquer crescimento, toda e qualquer expansão vem de Ti, não vem de nossa própria força, do nosso próprio braço, Senhor. E nós pedimos ao Senhor discernimento e sabedoria para tratarmos cada um dos pontos aqui abordados, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Então, afinal de contas, Diegão, conta pra gente qual que é o tema da Debaixo da Graça para este ano de 2026. Pois é, Léo, esse ano nós teremos o tema Amplia a tua tenda, firma bem tuas estacas. E esse tema do texto de Isaías, capítulo 54, verso de número 2. Eu vou ler exatamente como está o verso de número 2. Diz assim o texto: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54, 2. Texto poderoso que nós vamos tratar hoje aqui ao longo desse episódio, desse podcast. E acho que desde 2020 a IEDG tem adotado, temas, lemas para cada ano. Vocês lembram de todos? Todos os lemas desde 2020? Na sequência? Todos lembram? Não? Vamos lembrar, né? É difícil. Leve Jesus para a sua casa. A guerra não acabou. 2022. Medindo mais mil côvados. Prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. E Cheios até transbordar. E este ano, então, o ano passado, 2025, nós tivemos, então, Alegrai-vos no Senhor. E este ano, 2026, então, amplia a tua tenda, firma bem tuas estacas. E, pastor, eu queria perguntar, qual que é o propósito de se adotar um tema bíblico para a igreja? Sabe, Léo, eu nunca vi a real necessidade ou a plena importância de um lema, de um tema para um ano especificamente. Como você bem disse, isso aconteceu em 2020. Nós estávamos aí num contexto de pandemia. Sim. A igreja teve o seu início em 2010, com um tema central, resgatando vidas, semeando amor, rompendo em fé. O próprio nome da igreja está baseado em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Já não sois mais escravos do pecado, por isso não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós vínhamos trabalhando todos os anos, sempre em cima desse tema central. No início de 2020, o Senhor começou a nos dar uma série de mensagens, onde a espinha dorsal destas mensagens falava sobre leve Jesus para a sua casa. E então, em março, se não me falha a memória, nós tivemos aí o anúncio da pandemia aqui no Brasil, onde as igrejas fecharam, os comércios, empresas prestadoras de serviços
A empresa que eu trabalho é uma indústria, ela não fechou, ela pôde continuar com os seus colaboradores. E então nós entendemos que aquelas mensagens que o Senhor vinha nos dando a respeito de levar Jesus para casa, já estava nos alertando e nos dando um tema para que nós pudéssemos trabalhar, e onde tivemos ali que nos reinventar, essa questão de transmissão, de câmera, que microfone. aqui pelo menos na Debaixo da Graça. Até então inédito para né? todos nós, né? Aqui na Debaixo da Graça, nunca tínhamos feito transmissão dos cultos, então isso acabou tendo uma cara, né, um pouco mais necessária. Eu ia dizer um pouco mais profissional, mas não. Eu me lembro que eu tive que fazer ali de uma maneira, né, bem amadora, mas de algo que, de uma forma que alcançasse a casa dos nossos irmãos. Começamos a receber vídeos dos irmãos cantando, tocando, ministrando uma palavra, um versículo bíblico. Foi um momento de muita dor. Apesar da distância, desculpa até interromper, apesar da distância, a igreja se uniu de uma forma diferente, mas Exatamente. Se uniu mais também, né? Então, embora um momento de dor, para muitos um momento de luto, mas também foi um momento de amparo, de acolhimento, ainda que distantes fisicamente uns dos outros. Na sequência, então, para minha surpresa, o Senhor continuou a falar ao nosso coração, geralmente próximo do final do ano, para um novo tema, um novo lema para o ano seguinte. Então tivemos A Guerra Ainda Não Acabou, Medindo Mais Mil Côvados, Prisioneiros da Esperança, Cheios até Transbordar. Neste ano que se findou, Alegrai-vos no Senhor, com base em Filipenses, capítulo 4, outra vez vos digo, alegrai-vos. E para este ano, então, agora este lema tão impactante para as nossas vidas, e sim, aquele meu pensamento inicial de que não é tão relevante, ele acabou mudando, e hoje nós ficamos até na expectativa de qual será o novo lema para o ano seguinte, sempre aguardando um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Para este ano de 2026, que estamos aqui já nesses primeiros dias, grandes coisas o Senhor falou ao nosso coração, grandes coisas o Senhor já tem feito. Aliás, este lema ele é bem uma continuação de tudo o que vivemos em 2025. Eu queria já, aproveitando esse gancho, então, fazer uma outra pergunta aqui. Qual foi a motivação para a escolha deste tema baseado em Isaías 54? Eu estive prestando mais atenção do que de costume nas ministrações dos irmãos. Eu tenho feito isso, principalmente quando vai chegando o final do ano, justamente já me perguntando, Senhor, qual o lema para o ano que virá? Inclusive, uma das mensagens que você trouxe, não me lembro agora se 2022 para 2023, e foi o que culminou no lema de Prisioneiros da Esperança, no texto de Zacarias. E este ano que passou, de 2025, eu vinha prestando atenção também nas ministrações. O nosso irmão o presbítero Robson, ele ministrou sobre o bom samaritano, e eu fiquei prestando muita atenção ali em todos os pontos, tudo que vinha sendo falado, para que nós pudéssemos extrair ali algum lema para este ano de 2026. Nosso irmão Diego também ministrou em Atos 8, e eu fiquei ali também buscando, pincelando algumas pérolas, algumas verdades que vinham sendo ministradas ao nosso coração através da palavra. Você também ministrou, não é verdade? Falando sobre o Salmo 121, eleva os meus olhos, fazendo um link com o rei Josafá em 2 Crônicas 20, onde ele diz que os nossos olhos estão postos em ti. Eu cheguei a comentar com a minha esposa e comentar contigo também sobre Hebreus capítulo 2, verso 2, Sim. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, até que então, uma semana antes de nós nos reunirmos com a diretoria e liderança aqui da igreja, o que também passou a ser uma praxe de 2020, 2021 para cá, justamente para nós prepararmos um calendário de atividades. Uma semana antes eu vinha orando e buscando do Senhor qual destes pontos nós iríamos abordar, e Deus começou a me mostrar cada um dos ministérios, cada um dos departamentos aqui desta igreja. E o Senhor foi ministrando isso, me mostrando, me apontando, como se Ele me levasse a vários flashes, várias cenas momentos
que nós vivemos no ano passado, no ano de 2025, onde o crescimento foi evidente. E então, ao finalizar de todos estes flashes, estes momentos de tão grandes bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, fez o Senhor, o Espírito Santo fez-me lembrar desse texto de Isaías 54, não somente o verso 2, mas especificamente o verso 2, que fala sobre ampliar, estender, alongar, firmar, e tudo isso trazendo um resultado de transbordar para a direita, para a esquerda, e também de entregar esta bênção adiante, passando os limites do tempo para a nossa posteridade. Eu acredito que ao longo deste ano de 2026 haverá muitas ministrações a respeito e em cima do texto de Isaías, e eu queria então abordar agora, até que a gente comentasse um pouco do contexto desse livro. Nós sabemos que essa segunda parte do livro de Isaías, né, do capítulo 54 ali, aconteceu no contexto de exílio babilônico e tudo mais. Exato. Eu queria que o senhor comentasse então agora qual que é o contexto histórico, bíblico, profético, enfim, a respeito desse texto. Eu sou apaixonado pela Bíblia como um todo, mas o livro de Isaías, ele tem algo especial, né? Na sua divisão, foram colocados 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros capítulos, os primeiros 39 capítulos de Isaías, ele aponta de uma maneira muito clara para a questão do juízo, da lei, da correção, manifestação da ira de Deus, não como um extermínio, mas sim como correção, e como uma forma de trazer o seu povo de volta para si, tanto quanto nós temos 39 livros no Antigo Testamento, e então aí os 27 livros, ou os 27 capítulos finais de Isaías, apontando para os 27 livros da Bíblia. Nós temos inclusive muitas outras curiosidades nessas divisões, como por exemplo o primeiro capítulo dos últimos 27 capítulos de Isaías, poderia apontar para o primeiro livro do Novo Testamento, o que seria, na divisão, não cronologicamente, mas na compilação bíblica que nós temos, o Evangelho de Mateus. No versículo de número 3 deste capítulo, que aponta exatamente para os últimos 27 capítulos de Isaías, ele fala sobre a voz que clama no deserto. E se nós formos para Mateus, capítulo 3, nós temos lá justamente o surgimento de João Batista, a voz que clama no deserto. Então são curiosidades, né, do livro do profeta Isaías, que muito me chama a atenção e que faz com que eu seja ainda mais apaixonado por ele. O contexto, como você bem disse, o povo de Israel já fora levado, mais especificamente a gente acaba falando como um todo, Israel, né? Sim. Mas aqui é o reino do sul, as duas tribos do sul, os judeus, eles foram levados para o cativeiro babilônico em 586 a.C. Esta foi a última investida de um total de 3 investidas, esta foi a última investida do exército de Nabucodonosor, levando então jovens, príncipes, aqueles que eram letrados, para o cativeiro babilônico. O povo, obviamente, no cativeiro se encontra com um sentimento de abandono, com um sentimento de esterilidade, onde já não se vê mais como um povo frutífero, um povo alegre, um povo que tenha motivos e razões para festejar, sequer para levantar e para ampliar as suas tendas. Então o Senhor agora, no capítulo 54, ele traz, este capítulo 54, ele vem como um alento para aquela que é estéril, para aquela que não deu à luz, para aquela que não experimentou as dores de parto. E justamente dentro desse contexto do povo judeu, vivendo em cativeiro, vem esta palavra de esperança. E é uma palavra
de esperança que chama não somente para aguardar em fé, mas para passar a agir em fé, que é justamente aí a forma, né, do verbo que é apresentado como amplie, faça, chegou o momento, chegou a hora, isto vai acontecer, mas você deve desde já passar a agir como quem já está vivendo o que em seu futuro está reservado. Inclusive, até aproveitando o gancho aqui sobre o contexto histórico, o livro de Isaías ele foi escrito pelo profeta que viveu no século 8 antes de Cristo, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O capítulo 54, que é a base, o texto bíblico base, né, do nosso lema, ele pertence à segunda parte do livro, assim como o pastor disse, que foi escrito durante o período da conquista babilônica do reino de Judá, cerca de 586 anos antes de Cristo. Essa seção de Isaías ela é frequentemente conhecida, chamada de livro da consolação, justamente porque contém mensagens de esperança e restauração para os israelitas exilados ali naquele período. Amém. Bom, nós temos comentado aqui, nós temos tratado sobre os lemas, os temas os quais a gente traz, né, com a nossa igreja, uma marca, uma característica da igreja. E a nossa igreja evangélica debaixo da graça, nós temos aí um lema que vem desde a sua fundação, né, que é resgatando vidas, semeando amor e rompendo em fé. Eu estava pensando, pastor, nos preparando para esse bate-papo, para essa conversa e a divulgação do nosso novo tema, nosso novo lema, a respeito um pouco da nossa história como igreja. Sim. O quanto nós já fizemos e realizamos, obviamente, e já deixando muito bem claro, que é pelas mãos do nosso Deus, sim, né, pela graça do nosso Deus, nós apenas na qualidade de instrumentos, né, ferramentas do Senhor, mas o quanto nós já resgatamos vidas. Amém. Quanto que nós já o fizemos, né, nesse trecho em específico do nosso lema enquanto igreja. O quanto que nós já semeamos amor. É ou não é verdade? Né? E obviamente não paramos por aqui, não vamos parar por aqui. Mas talvez tenha chegado o momento de romper em fé. Não é, pastor? Exatamente. Inclusive nós mesmos somos alvos, né, desse resgate, desta semeadura de amor. E o pouco ou aquilo que fazemos para outros, fazemos porque do Senhor recebemos. Com as consolações que fomos consolados, nós consolamos. E é maravilhoso quando nós olhamos para trás, vemos que ainda não chegamos no alvo que nos está proposto, mas que também já trilhamos uma boa jornada, né? Amém, pastor, amém. E justamente pensando nesse último ponto, que talvez seja a marca desse lema, desse tema que nós estamos tratando, romper em fé. Ainda falando sobre alguns elementos presentes no texto que nós temos como base, eu fiz algumas anotações e vou fazer aqui um breve comentário, os irmãos fiquem à vontade para acrescentar, enfim, sobre ampliar, alargar o espaço da tenda. Né? Tenda é uma figura que remete, eu acredito que todos os irmãos aqui hão de concordar, é uma figura que remete à habitação, à família. Né? Alargar a tenda pode ser entendido como que nos prepararmos, estarmos nos preparando para algo que está por vir. Sempre aí tendo em mente, em vista o texto que nos norteia nesse ano de 2026. O ponto-chave aqui é exatamente esse, de que Sião ainda é estéril quando Deus ordena ampliar. Ela ainda está na qualidade de estéril, mas Deus já ordena a ampliação. Exatamente. Não é, pastor? Ou seja, ela deve agir não porque já vê o resultado, mas porque ela confia na promessa. E esse aqui é um ponto que falou bastante comigo no que diz respeito a ampliar e alargar. E por fim, para encerrar aqui esse ponto em específico quanto aos contextos, aos elementos, falando um pouco sobre as cortinas e o alongar das cordas, acho que é válido dizer que enquanto as cortinas elas apontam para o que nós podemos entender como que missão, um ampliar, um acolhimento,
As cordas remetem a fundamento, a sustentação. E aqui ambas em conjunto, fala de equilíbrio. Então, eu acho que o pastor certamente já falou sobre aqui, vamos falar um pouco mais, mas a gente pensa que, sim, é fundamental que haja expansão, crescimento, mas a gente lembra das palavras de nosso Senhor Jesus, quando Ele fala do firme fundamento, da rocha. Amém. Né? E acho que é um pouquinho do que a gente pode tratar aqui nessa oportunidade. Há uma proposta de crescimento, e uma proposta de crescimento estruturado. Estruturado. Perfeito, pastor. É isso. E pensando também nesse contexto, né, de Isaías, até do versículo, eu trouxe uma questão, eu tinha até anotado, e foi algo que foi tratado no ponto da pregação do pastor no culto da virada, que é a expressão não em peças. O senhor poderia falar de novo? O que é essa expressão não em peças? É um detalhe, né? Eu gosto desses detalhes que nós encontramos no texto, porque o que chama mais atenção quando nós lemos o versículo é: amplie a tua tenda, estenda as cortinas da tua habitação, alonga as cordas, firma bem as estacas, mas há aí, né, na ligação de um ponto ao outro, este não em peças. Algumas versões bíblicas trazem como não sejas tímido. E eu fui buscar não em grego, perdão, eu fui buscar não em hebraico, mas eu fui buscar em grego na tradução da Septuaginta, porque para o pouco do meu conhecimento ficaria mais razoável eu buscar essa compreensão no grego. E a expressão, ela fala exatamente de não ser tímido. Não seja tímido. Essa expressão ela pode ser traduzida também como não poupe. E poderia também, ainda de uma forma um tanto quanto mais até ofensiva, não sejas mesquinho. Pastor, desculpa, um acréscimo. Eu, lendo a respeito do que nós estamos abordando, sem economias. Sem economias. É interessante como muitas áreas das nossas vidas, realmente nós não medimos esforços. Existem áreas de nossas vidas, quem quer um crescimento profissional, por exemplo, ele cursa, é um curso de tecnólogo, uma graduação, uma formação, ele vai para uma pós-graduação, vai para um mestrado, vai para um doutorado, daqui a pouco ele já está um PhD, e ele não mede esforços para alcançar aquilo que ele quer. Seja isso na área da profissão, seja na formação acadêmica, ele não poupa, ele não é mesquinho. Tem a expressão aqui que o Ricardo trouxe, né? Qual foi mesmo a expressão? Sem economias. Sem economias, né? Então nós temos que pensar agora, quando o Senhor tem algo para as nossas vidas, será que nós não somos, como se diz aí no trânsito, roda presa? Não é? Porque quando nós tratamos das questões do Senhor, então nós ficamos mais receosos. Talvez, justamente porque, como bem foi posto aqui, o contexto em que esse texto foi apresentado, vaticinado pelo profeta para o povo judeu, era um contexto em que havia uma esterilidade, mas prometia-se, sim, que ela seria mais feliz do que aquela que já havia dado luz a muitos filhos. Então, é o agir antes mesmo de se viver a promessa. E aí entra a fé, essa convicção daquilo que está se esperando, o romper em fé, e nós não podemos impedir. O não impeças não é impedir a Deus. Não é? Esse texto não está falando assim, olha, não impeças Deus de fazer ou de agir. Mas nós mesmos não colocarmos as nossas próprias condições, não colocarmos o alcance, a força de nossos braços como um limitador. Até porque, como também já foi mencionado aqui nesta mesa, tudo que nós fizemos neste decorrer destes 16, já indo para 16 anos da Igreja Evangélica Debaixo da Graça, vai muito além do poderio, da força dos nossos braços.
Então, nós não podemos usar as nossas condições humanas como impedimento. Eu costumo dizer para o Senhor: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez e tem feito em minha vida. É muito mais do que eu mereço, é muito mais do que eu preciso. Mas se o Senhor tiver mais, eis-me aqui. Eu quero mais. Se o Senhor tiver mais para a minha vida... E esta é eis-me aqui, Senhor. uma oração ousada, né? Porque você está se dispondo nas mãos do Senhor, sabendo que Deus é todo poderoso. Ele pode te usar em áreas que você acha que você não é capaz. Exatamente. E às vezes você, por suas próprias forças, limites, não é. E precisa depender totalmente dele. Eu até comentei, né, do Senhor sobre esse ponto da mensagem me pegou muito, do não em peças, e nem na questão só da timidez. Óbvio que as versões traduzem também dessa forma, mas o que me pegou muito do não em peças é a questão de você, às vezes, ter o chamado do Senhor, Deus está te chamando para aquilo, e você, por outras questões, medo, insegurança, olhando para que outras pessoas podem fazer, outras pessoas estão fazendo, e aí talvez você deixe de fazer aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. E é da forma que Ele quer te usar, com as suas limitações, com o seu jeito de ser, de falar, de agir, enfim. E Ele vai usar da forma que Ele quiser, porque a obra é dEle, é para a glória dEle, então exatamente. Nós não podemos impedir, né, o agir de Deus através das nossas vidas também. Sabe que eu tenho uma experiência particular, bem nesse sentido, do Senhor, de uma maneira clara e específica, falar ao meu coração e ao coração de minha esposa, de como nós deveríamos nos portar na sua obra, e por receio, por velhos conceitos que haviam sido estigmatizados, marcados na nossa formação cristã, e que são válidos, mas que naquele momento estavam sendo impeditivo para nós fazermos o que era a vontade de Deus. Isso durou aproximadamente 5 anos, e eu já testemunhei isso para alguns irmãos, foram os piores 5 anos de nossas vidas, porque nós não nos colocávamos à disposição de fazer aquilo que Deus estava nos mandando fazer, onde nós nos limitávamos, onde nós éramos o impedimento. E também tenho vivido, e uma triste experiência, não minha, mas o ministério acaba nos proporcionando isso, muitas vezes experiências de outras pessoas que elas estão caminhando bem, elas estão aprendendo da palavra, elas estão desenvolvendo seus dons, estão multiplicando seus talentos, estão se utilizando de suas aptidões para abençoar o seu próximo, abençoando a igreja, abençoando outras pessoas no seu convívio social de uma forma, de um modo geral. Até que então, e penso que em decorrência essas pessoas são abençoadas por Deus. Como, por exemplo, uma bênção na sua vida profissional, onde ela consegue mais responsabilidades, onde ela consegue uma promoção, melhores salários, melhores condições de trabalho, e então ela passa a fazer uma troca. Ela substitui tudo aquilo que ela fez para chegar até a condição de uma pessoa abençoada, ela se esquece, e agora ela abraça a bênção, mas ela se esquece do abençoador. Tudo que ela fez antes, tudo que ela plantou antes, ela se vislumbra de uma maneira tal com o tamanho da bênção, que ela acaba se esquecendo. Então, pode ser um jovem, pode ser um homem adulto, maduro, pode ser um homem, pode ser uma mulher, independente se ela tem cargo ou não na igreja. Isso serve de alerta para todos nós, mas nós temos que tomar cuidado para, com o crescimento, nós não nos esquecermos da semeadura, do fundamento, das estacas bem firmadas, porque isto poderá vir a ser um impedimento. Se nós substituirmos, ou seja, não sei se eu estou sendo claro, mas se eu sou uma pessoa aplicada na obra do Senhor, e então agora estou tão abençoado que eu não tenho mais tempo para a obra do Senhor, então tem alguma coisa errada. Se eu sou uma pessoa dedicada, zelosa
com a casa do Senhor. O zelo da casa do Senhor me consome, como diz a palavra de Deus. Só que agora eu estou tão abençoado que eu não tenho mais tempo para comunhão com os irmãos. Eu não sei mais o que está acontecendo na minha comunidade de fé, na minha igreja. Quando questionado, a minha resposta é sempre a mesma. Não sei, eu não sei o que está acontecendo. Ou fica surpreso, né? Ou fica surpreso. Está acontecendo isso né? mesmo na minha igreja? Ou seja, isso é falta de participação. A pessoa não está mais inteirada do assunto. O porquê? Será que ela foi excluída? Não. Ou será que ela substituiu toda aquela dedicação que ela tinha outrora e por isso ela foi abençoada? Pelo menos este é o meu pensamento condicional, né? É condicional a bênção do Senhor. Não estamos falando de salvação, né? A salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas dentro desta condicional de ser abençoado por Deus, nós temos que ser vigilantes, para que sutilmente, nós não passemos a nos posicionar de uma maneira tal que será um impeditivo. E então nós crescemos, mas é aquele fruto entre os espinhos, como a parábola do semeador. E este, para mim, é o que nós temos que ter mais cuidado. Porque a parábola do semeador, a semente cai à beira do caminho. Jesus, explicando para os seus discípulos, ele diz que Satanás rapidamente vem e rouba essa semente. Existe a semente que cai em solo rochoso. Então, ela acolhe a palavra com alegria, é o coração, é a pessoa que acolhe a palavra com alegria. Mas porque não tem raízes, né? Ela logo vem o calor, vem o sol. No nosso caso aqui, as estacas, né? Faltam as estacas, exatamente. Tem o terceiro tipo de solo, não é o terceiro tipo de semente, né? É o terceiro tipo de solo, que é o solo com espinhos. E este é o que nós temos que tomar cuidado, porque a semente cai, ela germina, ela brota, ela cresce e ela dá fruto. Mas a palavra do Senhor diz que ela dá um fruto minguado, raquítico. Não é o fruto como Deus gostaria que fosse, sufocado pelos cuidados do mundo. É o fruto entre os espinhos. E é este que nós, já crentes, temos que tomar cuidado. Nós precisamos eliminar os espinhos, eliminar os impeditivos que muitas vezes, para não dizer em todas, mas pelo menos a maioria, nós mesmos é quem colocamos. E nesse ponto, eu acho que é o que o senhor estava tentando dizer também, é a questão de não é que você precisa ser negligente com o seu trabalho, com a sua bênção, aquilo que você recebeu. Mesmo porque, se foi Deus que te abençoou, e nós temos a certeza disso, nós precisamos zelar também por ela. Mas isso não pode te impedir de continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. E aí muitas vezes a gente confunde, né? A gente fala assim, não, agora eu tenho que zelar porque Deus me deu isso aqui, eu não posso perder. E aquela insegurança que você tinha em fazer porque você não se achava capaz e tudo mais, agora você busca formas, então, de manter pelo seu próprio braço, pelo seu próprio esforço, pelas suas habilidades, e você se enche disso e esquece de... E nós já sabemos que isso não vai dar certo. Sim. E aí a bênção, ela pode rapidamente passar de bênção para maldição. Isso é muito triste. Porque nós vemos nas Sagradas Escrituras um Deus que é mestre em transformar maldições em bênçãos. Mas nós, muitas vezes, tentando conduzir as coisas na força dos nossos braços, pegamos a bênção e convertemos em maldição. Eu diria isso como questão de prioridade. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. É bênção, é crescimento, como fora ministrado aqui no culto da virada, na vigília da virada. É crescimento, é para ampliar, mas os nossos olhos devem estar focados e voltados no abençoador, e não especificamente ou propriamente naquilo que ele tem a nos oferecer. Que ampliação é essa que Deus tem chamado a igreja a viver nesse novo tempo, nesse ano de 2026? O que vocês acham?
começar, Diego? Não, pode ir. Posso ir? Pode. Começa você, mano. Olha, eu acredito que a ampliação ela se aplica em dois pontos de vista. Eu acredito que tanto individual, membro, como igreja. Então a gente pode entender que essa ampliação ela pode se aplicar ao poder de Deus, à presença de Deus, né, para que nós possamos ser cada vez mais cheios da presença dele, revestidos do poder, buscar cada vez mais o Espírito Santo, porque a partir daí eu acredito que nós, como instrumentos na mão de Deus, nas mãos de Deus, nós estaremos mais aptos a cumprir os propósitos que Ele tem, tanto para nossas vidas, para o nosso ministério, quanto para a própria igreja, como corpo. Então eu acredito que está muito ligado a isso. Não só... É óbvio que a gente pode aplicar isso também à nossa vida profissional, aos bens materiais, às bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, em todas as áreas. Mas eu acredito que, principalmente, na busca pela presença de Deus, na busca por dons ministeriais, sim, eu creio que esteja mais associado, mais relacionado a isso. Pelo menos a minha impressão, né, quando nós divulgamos o tema, quando foi ministrado aqui no culto da virada, eu tomei para mim essa observação. Eu acredito que seja mais voltado para a busca da presença de Deus mesmo. Amém. Eu concordo em gênero, número e grau com o nosso irmão Diego. Mas eu gostaria de trazer um ponto que muitas vezes, quando nós mencionamos ou tratamos disso, a gente sempre tem uma certa reserva quanto a isso, né? Falávamos há pouco de economia, então a gente faz uma economia quanto a isso, que é na questão numérica, né? Perfeitamente, Diego, você foi perfeito ao dizer que nós sim queremos um crescimento, um amadurecimento espiritual, isso sim, individualmente e coletivamente, mas penso que não podemos deixar de, utilizando aqui, vamos usar uma palavra com cuidado, né, de maneira obstinada, né, pastor, buscarmos sim um crescimento numérico, por que não? Buscarmos sim um alcance de novas vidas, novas famílias. Há um bom tempo nós falamos sobre a nossa vizinhança, a nossa comunidade que nos cerca aqui no nosso bairro, né, na nossa cidade. Então eu penso que é válido não descartarmos esse ponto, né? Eu vejo que muitas vezes nós temos, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, o nosso culto de ceia, a ceia do Senhor. E é um culto que comumente é um culto onde os irmãos aparecem, né? As famílias surgem, né? Aquela que falávamos há pouco, recebeu a bênção e que muitas vezes está trabalhando. Temos o recorde de público. Ele surge, ele aparece no culto de ceia. E glória a Deus por isso. Ceia, preciso tomar. A live fica vazia, porque os irmãos estão presentes. E veja, amém, glória a Deus por isso, isso é bom. Que bom que ele apareceu, ela apareceu. E eu cito o culto de ceia como exemplo, porque quando nós, aqui do altar, e eu participo aqui também em alguns trabalhos da igreja, muitas vezes aqui do altar a gente passa os olhos na igreja, o pessoal fala nave, né? Não, nave não, igreja. A gente passa os olhos aqui na igreja, no templo, na igreja. Nada de nave, pelo menos não por enquanto. A gente vê a igreja cheia e a gente olha aquilo e como como nós nos regozijamos com aquilo. É ou não é verdade? Quanto que nós não nos alegramos em ver, né, muitas vezes aquela família que já não aparece há algum tempo, né, e os bancos preenchidos, cadeiras que precisam ser colocadas para complementar ali o espaço, e muitas vezes falta o espaço, né? E então eu faço esse ponto, esse destaque, por quê? Para que nós pensemos em que, sim, que os nossos cultos de ceia, a ceia do Senhor continuem, as famílias continuem vindo, continuem participando, mas para que estas mesmas venham e participem dos demais cultos. E para que nós, e aí, obviamente, nosso pastor aqui na qualidade de líder maior da nossa comunidade, para que nós venhamos a exemplo da filha de Sião, que até então estéril, na qualidade de estéril, ela devia ter a sua visão, o seu foco na promessa. Na promessa. Na promessa, né, pastor? Sabe que
a Igreja Evangélica Debaixo da Graça é uma igreja que oportuniza os seus membros. Isso eu vejo um diferencial. Nós vemos isso, por exemplo, no número de ministros da palavra que nós temos aqui entre os membros desta igreja. Não somente o corpo pastoral, entre os presbíteros da igreja, mas entre os membros. Alguns, inclusive, que são líderes de ministério, outros que não exercem liderança em um ministério, mas estão ligados no ministério da palavra, por exemplo. Então, esta é a nossa característica, de oportunizar, de crescer, de desenvolver, de treinar, Discipular, né? discipular, exatamente para que aquilo que recebemos do Senhor e recebemos de outros homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós fomos discipulados por eles, estamos discipulando a outros para que estes passem a outros homens e mulheres de Deus igualmente. Voltando ao ponto anterior, eu me lembro que nós falávamos aqui sobre a timidez, o impedimento, não economizar, não poupar, não ser mesquinho. E eu havia reservado aqui um texto, eu quero ler para vocês, que está no 2º livro de Reis. É um texto que eu gosto muito, no capítulo de número 13, o versículo 17 em diante, porque o profeta Eliseu, ele está doente, doença esta que ele virá a morrer, e então ele é visitado pelo rei de Israel. E no verso 17 diz: E disse Eliseu, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. Ele havia mandado que o rei tomasse, arco e flechas. E então o rei Jeoás atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então, ou seja, ele atirou 3 flechas, Então, o homem de Deus se indignou. Ele ficou indignado, mas diz o texto que ele se indignou muito contra o rei. E ele disse, eu diria, que com as minhas palavras, você foi tímido, você foi tolhido, você limitou aquilo que era para ser muito maior. Então ele diz assim, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então, queremos crescimento qualitativo e quantitativo. Aliás, a nossa preocupação tem sido desde sempre e permanecerá muito mais do que crescermos igreja, que é sim o que queremos, mas mais do que crescermos igreja, é crescermos como igreja. Porque nós não estamos aqui para fazer juízo de absolutamente nenhum outro trabalho, ou de quaisquer denominações, mas inevitável é nós identificarmos movimentos que crescem, que aparecem, que surgem quase que do nada, pelo menos é a impressão que se dá, que explodem aí nas mídias, nos meios das mídias sociais, e a nossa preocupação é sempre o quanto de Deus está sendo falado, o quanto de Deus está sendo entregue para estas centenas, às vezes milhares de pessoas que estão indo atrás desta nova moda ou desta nova onda que surgiu. E a nossa preocupação é crescimento quantitativo, crescer igreja, mas principalmente crescer como igreja. Se o crescimento proposto vai ferir algum princípio, então nós não queremos esse crescimento.
se o crescimento proposto vai exigir que nós soltemos as mãos uns dos outros, então nós não queremos esse tipo de crescimento. Nós queremos ir juntos, nós queremos continuar amparando aquele que necessita de algum amparo, até porque eu como pastor digo, eu sou extremamente acolhido e amparado por esta igreja. Eu não me vejo, e do fundo do meu coração eu declaro que eu não me sinto acolhedor, mas eu me sinto acolhido aqui nesta igreja. Sabe que até no meio corporativo, o bom empreendedor, aquele que passa os primeiros 10 anos, que são os mais difíceis, são os anos da consolidação. Então, a nossa preocupação é crescer e consolidar. Crescer e consolidar. Ampliar e firmar bem as estacas. E nós vemos isso de uma maneira muito clara e muito objetiva. Nós não precisamos de muitos rodeios. É Bíblia e prática. É a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos e ele permanece firme. Então, não tem outra receita, né? Não tem outro caminho. E é exatamente o que nós recebemos aqui na Debaixo da Graça. O ensino da palavra. Nós temos as nossas estatísticas, né? Somos um organismo vivo como Igreja do Senhor, mas igualmente somos uma organização. E nós não negligenciamos nenhum, nem outro ponto, nenhuma característica, nem outra característica da igreja, tanto quanto organismo como organização. Então nós temos as nossas estatísticas e nós vemos o quanto de crescimento nós tivemos, por exemplo, no ano que se findou, de 2025, como resultado de todo um trabalho feito gradativamente ou de uma maneira gradual na nossa escola bíblica, onde nós tivemos aqui um número extremamente expressivo de alunos matriculados, de visitantes, de alunos presentes, em um assunto que eu imaginei que talvez fosse até afastar um pouco os interessados, né, de teologia sistemática. Então nós falamos de cristologia, falamos da eternidade do Cristo, né? Falamos de que Ele é o Pai da própria eternidade, falamos de bibliologia, falamos de escatologia, um assunto que nós chegávamos para cada aula com 5 perguntas e íamos embora com 15. Sempre as dúvidas, os questionamentos, eles eram respondidos e surgiam novos todas as vezes. Depois nós falamos de teontologia, a pessoa, né, o ser de Deus, e de uma maneira sistemática. Então, a priori eu imaginei até que poderia acontecer de isso assustar um pouco os alunos, mas muito pelo contrário. Nós vimos aqui um crescimento realmente relevante, um interesse relevante por parte desta igreja em aprender e em praticar, né? Nós vemos os ministros da palavra, como eles vêm desenvolvendo a sua retórica, a sua habilidade de falar em público. E como isto é bom, nós não podemos negligenciar, obviamente, nós não fazemos disto algo primordial. O primordial do mensageiro é ter a mensagem. E a mensagem está aqui, está pronta. Não é? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isto é o primordial, o mensageiro ter a mensagem. Mas nós não negligenciamos outras ciências, né? As belas artes. E como os irmãos têm crescido na retórica, têm
crescido justamente na forma como compartilham aquilo que Deus falou ao seu coração. E para isso, e tudo isto, só tem sido possível por termos as nossas estacas bem firmadas, bem firmadas. Nós não estamos aqui por companheirismo, embora sejamos companheiros uns dos outros. Somos parentes, somos familiares, trabalhamos juntos, somos amigos, comemos juntos, mas nada disto é o que realmente nos traz a cultuarmos ao Senhor aqui na Debaixo da Graça. Nós identificamos aqui um alvo, um propósito, diferente de quem não sabe para onde ir. Então, para ela, qualquer caminho serve. Nós temos aqui um propósito bem definido. Nós estamos aqui cientes de que fomos criados por Deus para adorar a Deus, para termos comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor, para evangelizar, para edificarmos outras vidas, para servirmos ao nosso próximo, que é ministério, que é serviço. Porém, ninguém pode dar aquilo que não tem. E aí, a necessidade de ter as estacas bem firmadas. Por quê? A tenda precisa ser ampliada. Porém, quanto maior a tenda, maior vai ser a força do vento contra ela. Pastor, desculpa, o senhor sabe que dentro disso, é uma ilustração perfeita, uma ilustração perfeita. Há bem pouco tempo eu estive no litoral, agora, final de 2025, com alguns amigos, irmãos, e a questão da tenda, o guarda-sol. Uhum. Então, você tem ali, né, tem um guarda-sol pequeno, tem de médio porte e de grande porte, né? E você nota o quê? A estrutura desse guarda-sol. Né? Não é uma estrutura, elas são diferentes, né? Uhum. Enfim, as hastes, a estrutura e até mesmo a maneira que o sujeito vai lá abrir, vai abrir, fazer a terra ali, né? Abrir mesmo o buraco para colocar a estaca, né? Digamos estaca, assim, né? Para firmar a Fincar, estaca, né? Fincar, isso digo. Então eu acho que é uma bela ilustração, porque o exatamente. vento vem e leva. Leva tudo embora, exatamente. Então, se não tiver esse fundamento, essas estacas bem firmadas, o crescimento ele pode vir, mas é o que nós muito antigamente chamávamos de inchaço de igreja, né? A igreja só inchou. E inchaço é patologia, né? É doença. Está apontando ali para uma retenção de líquidos, para algum mal que está naquele corpo e que precisa ser curado. E infelizmente, hoje nós vemos, né, aí fora, grandes igrejas, que até servem como referências, né, para muitos, e que pensam tem essa visão só do quantitativo. Quanto mais membros, mais arrecadação, por que não? Mais midiática ela vai ser. Mais midiático. Porque vai mais estar likes. nas redes, né? Vão ser mais likes, mais pessoas curtindo, mais familiares que estão acompanhando e tudo mais. E esquecem realmente do principal, do objetivo principal, que é o fincar, o firmar na palavra do Senhor. Mudança de vida. A transformação, né? A transformação. É algo que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo em 8 de novembro de 1992. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui batizado nas águas no mesmo dia, eu tinha 13 anos de idade. Então, fazem 33 anos isto. E nesses 33 anos eu continuo orando. Senhor, eu quero subjugar os meus pensamentos, as minhas vontades ao meu Senhor, porque eu busco incessantemente esta mudança de vida, essa transformação. Não que eu não tenha a experimentado, mas porque quanto mais eu a experimento, mais apaixonado eu fico por ela, então eu quero mais. E aí entra na condição de uma ampliação espiritual. Não é? Sim, se aplica à nossa família, se aplica às nossas finanças,
se aplica à nossa questão acadêmica, profissional, e isso é muito, muito bom, mas prioritariamente isso vai culminar na nossa vida espiritual. Quanto mais eu experimento do Senhor, mais eu quero. Quanto mais eu compreendo do Senhor, mais eu identifico a minha necessidade de Deus. O quanto eu sou carente da misericórdia, da graça, da presença do Senhor, e aí eu preciso inevitavelmente fincar as minhas estacas, estender, alongar as minhas cordas, para que diante das vicissitudes da vida, porque é fato, quem almeja crescimento vai enfrentar oposição. Então, oposição direta daquele que é inimigo de nossas almas e oposição de outras pessoas as quais se deixarem ser usadas por ele. E vou dizer mais, não só pessoas que muitas vezes são usadas pelo diabo, mas olha, eu compreendo hoje que muitas vezes pessoas até que o próprio Deus permite, aliás, é sempre debaixo da permissão dele, mas que indiretamente Deus usa, porque é para o crescimento de seu servo. É um treino, É um treino, é para o crescimento dos seus. Então a oposição ela virá, quanto maior a tenda, maior a força do vento contra ela, quanto maior a vidraça, mais nós estamos nos expondo para levar algumas pedradas, E por isso, nós precisamos, primeiro, maturidade cristã. O crente que é sempre, ou de uma maneira fácil, ele se dói muito facilmente, seja na igreja ou fora da igreja, é uma pessoa que ela vai ter dificuldade em consolidar aquilo que ela vem até as suas mãos. Não, se nós olharmos, as oportunidades vêm para todas as pessoas. Algumas conseguem agarrá-las e surfar a onda. Outros não conseguem, por quê? Em grande parte é a imaturidade. A pessoa se dói muito facilmente, uma palavra basta, é o suficiente, ou a falta de uma palavra. O senhor acha que nesse ponto não houve uma real transformação? Porque há imaturidade, as pessoas se convertem, elas vêm à igreja, elas escutam a palavra, elas têm oportunidades para tudo isso visando o crescimento delas mesmas. Mas quando acontece esse tipo de situação, que você vê que há uma imaturidade, o senhor acredita que não houve uma real conversão, um entendimento daquilo que realmente Jesus precisaria ter feito na vida dessa pessoa? Eu creio numa real conversão. O que falta é um aperfeiçoamento. Falta aperfeiçoamento. A santidade, ou a santificação, ela é instantânea e ela é progressiva. Ela é instantânea porque no momento em que nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, nós somos separados para Ele. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós agora somos santos, separados para Deus. Mas ela é progressiva porque agora eu vou aprender a viver como tal. Então existem pessoas que aprendem mais rapidamente. Existem pessoas que levam um pouco mais de tempo. O que nós não podemos permitir ou aceitar é que isso leve um tempo desnecessário, porque vai ser em detrimento daquilo que eu já poderia estar vivendo. O apóstolo Paulo, ele diz, agora eu nem sei se é o apóstolo Paulo mesmo ou não. Deve ser Hebreus o que ele vai falar. Porque pode ser Hebreus, o escritor aos Hebreus. Hebreus que ele vai... Vamos E supor aí, que era Paulo. vamos supor, Supondo que foi Paulo. atendendo ao tempo decorrido, deveriam ser mestres. Então, eu não sei se são palavras de Paulo ou não, e vamos manter desta maneira, depois a gente procura aqui a referência bíblica. A gente faz a gente grava um outro podcast. Se está nas cartas paulinas, ou se de repente está lá o escritor aos Hebreus, que aí existe toda essa controvérsia,
essa discussão, a discussão está em aberto, mas nós precisamos entender que o tempo, ele deve estar a nosso favor. E é o que muitas pessoas acabam se perdendo, elas estão sempre correndo atrás do tempo perdido. O tempo está contra elas. E nós temos, como cristãos, aprender a trabalhar o tempo a nosso favor. Então, hoje, nós estamos em 2026 trabalhando este lema e com a expectativa do Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta é a nossa grande expectativa, e não só nossa, mas da própria natureza, da própria criação, de toda a criação. Aguarda ansiosa. Exatamente, mas enquanto não, nós estamos nos preparando, nos aprimorando para um futuro, antes, obviamente, de que ele seja presente. Isso só é possível se nós tivermos firmados nossas estacas. Bem firmados. Eu acho até que, dentro de tudo que o pastor trouxe aí, acredito que não há nem necessidade de acrescentar muito mais. Mas eu penso que isso passa pela vida cristã diária, né? Nossa devoção, nosso devocional com Deus, todos os dias. Acho que a vida cristã ela requer esse cuidado, essa manutenção. Porque a partir do momento que a gente começa a afrouxar um pouquinho, e a gente fala, né, de estica as cordas, firma as estacas. Quando a gente começa a afrouxar um pouquinho, você dá margem para... Já cria uma barriga ali, né? Exatamente. Na tenda. E aí isso acaba possibilitando esse desvio de foco, de atenção, para receber esse novo de Deus. Sim. Penso que seja isso. Bom, a gente falando ainda do nosso lema para 2026, para quem não sabe, a IEDG possui um Ministério de Mídia, que auxilia também nessa questão de identidade visual e tudo mais, e foi então produzida uma arte, uma identidade visual para que ajudasse, né, aos irmãos fugiu a palavra, a reconhecer, e entender melhor se identificar, né? Se identificar, literalmente, se identificar com o lema. E para quem não sabe, quem produziu, quem elaborou essa arte foi o nosso irmão aqui, Diego Pereira. Então, muito bem, palmas para ele. Então eu queria que você comentasse aí, né, qual foi a inspiração, como que você chegou nessa arte. É sempre um grande privilégio e também um grande desafio, não só produzir as artes. E é concorrido, né, Diego? E é concorrido. Tem votação, houve um concurso interno. Houve empate, desempate, empate de novo, foi para os pênaltis. Precisou o Ministério Pastoral intervir. Precisou de um voto de Minerva, inclusive, né, para decidir. Mas é sempre um privilégio e também uma responsabilidade muito grande fazer parte disso. Não só no desenvolvimento da arte do lema do ano para a igreja, mas como qualquer outro trabalho artístico que o Departamento de Mídia faz, na liderança do Léo. Mas o desafio, eu acho que ele passa muito por conta de como Deus nos entregou. Porque o pastor falava, né, que quando a gente vai chegando ali próximo do final do ano, o Senhor vai começando a apontar um direcionamento do que vai ser o próximo ano, em qual base bíblica nós vamos atuar, nós vamos trabalhar. E aí a gente acaba tendo pouco tempo, né, Léo? E a gente que trabalha com design, a gente sabe que a correria é enorme. Então, quando ficou definido, né, o pastor trouxe para nós o tema para Isaías 54:2, nós pensamos muito nessa questão de trazer a impressão literal do que é uma tenda muito bem posta, muito bem fixa. É interessante que na arte que a gente que foi escolhida, né? Porque como a gente comentou aqui, nós fizemos algumas opções, alguns modelos. Ontem, inclusive, eu comentava com a minha esposa que eu tinha gostado até mais de uma arte sua do que das que eu fiz, e o Léo também tinha gostado de uma arte minha também, enfim.
mas trazer esse conceito do deserto, porque toda vez que a gente olha para o deserto, a gente lembra do desafio do povo de Israel, das lutas, e não só isso, a questão da tenda, porque aí nós vamos lembrar de outros exemplos, de outras situações que a Bíblia fala sobre tenda, inclusive com Abraão, né? Quando Deus ele indica a Abraão, né? Ele fala para Abraão, olha, sai da tua tenda, do lugar da tua parentela, mas Deus está dizendo para Abraão, de certa forma a gente pode até compreender assim, porque para onde eu quero te mandar vai ser maior, e onde você está hoje Mas sem falar para onde era. Exatamente. Aí entra o desafio de fé, né? De De fazer, de acreditar, confiar que Deus está mandando, igual o nosso lema, de ampliar. Mas ampliar para quem? Eu não tenho nem pessoas, como é que eu vou ampliar? Por que eu vou ampliar? Exatamente. Então a gente quis trazer o conceito do deserto, da tenda, das estacas, das cordas, e principalmente o fecho de luz ali que indica a orientação de Deus. As cores ali, né, fortes, a própria tocha ali indicando a presença de Deus no deserto, né, o fogo. E acredito que dessa maneira, com a escolha que nós fizemos, acho que captou bem a proposta e penso que a igreja vai conseguir se identificar bem com esse lema para o decorrer do ano. Eu queria destacar, né, nessa questão visual, que há um deserto, há uma tenda, né, com suas estacas, suas cordas, e a luz dentro desta tenda. Isso me chama muita atenção, porque quando nós nos lembramos, por exemplo, das pragas, né, que foram lançadas no Egito, uma delas foi as trevas. E a Bíblia diz que na tenda dos hebreus, havia luz. Era trevas sobre todo o território egípcio, mas na casa, e a gente costuma trazer isso, né, para o nosso contexto, na casa dos crentes tem que ter luz. A vida do crente tem que ter luz. Exatamente. E a própria direção, né, de onde vem essa luz também, né? Onde a gente pode entender que é ali uma manifestação da presença de Deus também. O conceito da arte ela é muito expansiva, né? Porque ela pode trazer uma perspectiva diferente para cada um. Mas eu acredito que, com base no tema, fica bem claro qual a mensagem que a gente quis transmitir. A exemplo do que nós tivemos agora no final, durante todo o ano de 2025, nosso lema Alegrai-vos no Senhor, baseado em Filipenses 4:4, agora para esse novo lema, e pensando nessa coisa da imagem, de algo visual, não tem como deixarmos de fora, por exemplo, a sinalização. Eu estava aqui pensando imaginava que você ia passar por esse ponto, para abordar isso. Muitas vezes a gente, por exemplo, para vir até este local, para vir até aqui, eu joguei ali no meu GPS, no meu navegador, o destino, para ter uma ideia, já sabia o destino, obviamente, sei o caminho, mas é mais para se ter uma ideia de como que está o trânsito, como as horas, quanto tempo eu vou levar. É uma orientação, né? Uma orientação. E é evidente que é uma baita ferramenta, talvez uma das maiores e melhores ferramentas, né, do último século, mas é pensar na sinalização durante o percurso. Para chegar até aqui, eu passei por inúmeras placas, a própria via sinalizada, os semáforos, né, um eventual acidente e que necessitou ali de uma intervenção de uma autoridade para fazer um possível desvio. Então, penso que a imagem ela tem a sua importância na finalidade de uma sinalização, é um indicador ali para onde nós queremos chegar. E sim, claro, para que eu esteja constantemente me lembrando de qual é a minha missão, tratando-se de lema, qual é o meu objetivo neste ano, ampliar a minha tenda e firmar bem as minhas estacas. Acho que é isso. Amém. Mais alguma coisa, Diego? Não, você ia comentar que a relação entre a arte e a mensagem bíblica, e o Ricardo usou esse termo, né?
ela está justamente nesse equilíbrio entre expansão e fundamento. Eu penso que a questão das estacas, ela fala muito a respeito de fundação. Aí, quando a gente vai construir uma casa, a gente sabe como que funciona, por onde você começa, né? Não começa pelo telhado ou pela laje. Inclusive, tem um exemplo bizarro, né? Desculpa o termo, mas é bizarro. Na rua da minha casa, há tempos atrás, alguém quis reformar uma casa começando pela laje. Certo. E a laje criou uma barriga e acabou desabando, né? Enfim. Então ficou a lição aí do retrabalho que eles precisaram ter posteriormente. E aí me chama a atenção, inclusive, quando a gente passa por grandes empreendimentos. Por exemplo, prédios, né, que estão sendo construídos, toda aquela estrutura, né, que dá a fundação. E aí a gente pode até associar a questão das estacas, firmando bem as nossas estacas aonde? Em Cristo, né, que é o nosso firme fundamento. Então, acho que todos os elementos da imagem, todos os elementos do tema para o ano de 2026, eles são importantes. Mas a questão do não em peças e a questão das estacas, de firmar bem as estacas, é aonde nós estamos firmando. Aí eu acho que é o ponto crucial, o ponto alto, talvez, ali do lema e da arte em si que a gente desenvolveu. Tem muito assunto para pregar 2026 todo. E não vai esgotar, né? Não vai esgotar. Não vai esgotar. Ministros da IEDG já sabem que vocês têm ministrações aí para o resto do ano. E pensando nisso também, na questão de firmar as estacas, e do lema como um todo, nós falamos muito a respeito do lema aplicado à igreja local, ou à igreja em si. Mas como a gente pode aplicar isso na nossa vida particular, individual, cada indivíduo? Como vocês acham que a gente pode adotar esse lema no nosso dia a dia, no nosso ambiente familiar, no nosso lar? Olha, eu acredito que a palavra que a gente encontra é preparação. Então, prepare-se, né? Esteja preparado para viver novidades, para alcançar sonhos. Então, nós vemos um Israel cujo sonho estava ali momentaneamente, né, sepultado. Nós vemos um povo agora sem uma nação, nós vemos um povo sem a sua terra, questão geográfica, e o Senhor está os chamando novamente para sonhar. Isaías 54 é o capítulo da ressurreição, né? Vamos trazer à tona aquilo que nós recebemos como promessa de Deus. Então, como colocar isso em prática? É exatamente isto, é não ficar parado. É praticar, é trabalhar. Eu costumo dizer que Deus, ele abençoa aqueles que estão em movimento. Então, a mulher hemorrágica, que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela foi até onde Jesus estava, correndo riscos, inclusive de estar ali, indo contra a própria lei de Moisés, se colocando em uma multidão, em um momento de sua impureza, mas ela fez. Nós vemos 4 amigos movimentando um que estava sobre o leito paralítico. Ele não podia se movimentar, mas os amigos movimentaram ele. E todo aquele mover, descendo, né, do telhado até onde Jesus estava, e ele foi curado e perdoado. Nós vemos Gideão malhando o trigo no lagar. E o lagar não era o lugar para se malhar o trigo, era o lugar para se pisar as uvas. Mas ele estava ali escondido dos inimigos, dos midianitas, tentando salvar alguma coisa, porque o futuro que eles estavam esperando era ruim. Ele estava vislumbrando um futuro tenebroso. Pelo 8º ano, já quase uma década, os inimigos, era o que eles, né, tinham por certo, os inimigos iriam invadir uma vez mais aquele território e saquear toda a colheita. Então ele estava ali tentando pôr a salvo pelo menos uma parte, um pouco da colheita. E quando ele está trabalhando, e quando ele está pondo em prática, quando ele está se movimentando, quando ele está se preparando, e olha que não era nem para o melhor, estava se preparando para o pior.
Então o anjo do Senhor aparece, né? O chama de homem corajoso, e né, como alguns estudiosos dizem, parece que Gideão olhou e falou: olha, você bateu na porta errada, porque eu sou o menor da minha casa é a menor da cidade, minha cidade é a menor da região, eu sou o menor do menor dos menores, você deve estar equivocado. Mas Deus abençoou quem estava ali trabalhando, em movimento. Então é preparação. Se você identifica que você precisa estudar mais, e seja uma questão secular e uma questão bíblica, não vou nem falar da questão bíblica, porque a Bíblia a gente sempre precisa mais, né? Eu conheço um irmão que, num certo embate com outro irmão, ele ouviu assim: vai orar, você tem que orar mais. E aquele irmão, sabiamente, ele respondeu dizendo: olha, você tem toda a razão. Se tem uma coisa que eu preciso sempre mais, é orar. E aí encerrou a discussão ali, né? Ele chegou num acordo, falou: não, você tem razão. Inclusive para que Deus me livre de certas discussões. Essa oração não sei se vai ser atendida. Então, tratando-se da Bíblia, óbvio, a gente tem sempre que estudar mais. Mas prepare-se, então, se capacitando, né? Prepare-se, aproveitando, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades que Deus oferece na igreja, né? Oportunidades de Deus, fora da igreja. Então aproveite essas oportunidades para se experimentar, não é? Nós temos aí os ministros da palavra, e nas noites das quintas-feiras, por exemplo, é oportuno para que estes se experimentem. Então eles vão se encontrar. Peraí, qual é o meu estilo? Qual a minha forma de pregar? Pode testar uma, outra maneira, até que ele ou ela encontre esta melhor forma, a condição em que ele está mais confortável e consiga passar com maior clareza a mensagem. Eu vejo realmente como... a pergunta era fora da igreja, extra igreja, eu acabei trazendo para a igreja novamente, mas eu vejo realmente como preparação. Esteja preparado. Foi usado aqui a ambição, né? Foi usado aqui um termo parecido com este. Então, obstinado, né? E nós devemos ter esta ambição, sermos obstinados com aquele sonho, aquele projeto que o Senhor colocou ao nosso coração, porque Ele é aquele que faz conhecido o fim desde o começo. Então Ele nos deu um flash, Ele nos deu, né, uma imagem. Ele nos deu uma imagem para nós nos identificar. Obviamente que eu não estou falando dessa. Sim, sim. Mas Ele nos deu lá na nossa adolescência, na nossa pré-adolescência, na nossa juventude, ou já até mesmo com a idade mais avançada, numa fase mais madura de nossas vidas, Deus nos deu um vislumbre, um flash daquilo que Ele tem para as nossas vidas, uma sinalização. Agora nós precisamos seguir o caminho. Siga o sinal, siga o caminho, siga a nuvem, siga a coluna de fogo, assim vai dar bom. Ô Léo, alguns minutos atrás o pastor respondia a uma questão, alguma coisa sobre o porquê que muitas vezes a pessoa, né, se perde no meio do caminho. Era algo do tipo, e aí, entre o que o pastor dizia como resposta, assim, né, pode ser o diabo, nós acreditamos, cremos que ele tem, de alguma forma, pode atuar nisso, né? E aí o pastor concluía dizendo sobre, mas eu creio também hoje que Deus, né, também pode nisso. E nesse mesmo capítulo, pastor, a gente estava aqui conversando, estamos aqui conversando, nesse mesmo capítulo de número 54 de Isaías, tem um texto que chamou muito a minha atenção, e eu gostaria de ler, e ele está em Isaías 54, verso 16, e ele diz: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. E por que eu faço menção desse texto, desse versículo? Porque chama muito a atenção a soberania de Deus.
Pensar nos desafios que nos estão propostos para este novo ano que se inicia, baseado no nosso novo lema, é crucial, é fundamental nós termos a consciência e a segurança, né, de um Deus soberano, de que nós não podemos perder essa visão, de que há um Deus que está no controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle, absolutamente nada, mesmo as mais controversas situações de nossa vida, coisas das mais difíceis que muitos de nós já passamos e enfrentamos e já compartilhamos entre nós. E veja, novamente, lembrando do nosso lema inicial enquanto igreja, resgatando vidas, semeando amor e rompendo em fé. Romper em fé, sim, mas lembrando de que há um Deus soberano, acima de tudo e de todos. Ô, Léo, eu tinha feito aqui até uma anotação e trouxe para a nossa reflexão o texto de 1 Coríntios 3,11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O contexto da passagem, Paulo está advertindo a igreja de Corinto por conta da divisão que há entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí Paulo ele vem chamar a atenção dos cristãos em Corinto, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E aí, trazendo para essa ótica do que esperar para 2026, eu também fiz uma anotação aqui que eu acho interessante de compartilhar, que o cenário para 2026 ele aponta para coisas ruins para o mundo num geral. Nós temos visto aí, inclusive no final do ano passado, em 2025, outros conflitos surgindo. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia já perdurando por algum tempo. A China, né, com pretensões de invadir Taiwan, enfim. Várias situações, várias projeções de conflitos acontecendo, o que pode trazer muito temor para a sociedade, para o mundo de um modo geral. E por mais que as pessoas elas possam tentar disfarçar ou fingir ali uma falsa alegria, não, que está tudo bem, no íntimo dela existe um grande vazio e um grande temor por conta de tudo isso. Porque quando a gente começa a observar o nosso tamanho diante de todas essas coisas que está acontecendo, só algo maior, só algo soberano a tudo isso pode se sobrepor a essa situação. Então eu penso que 2026 vai ser um ano em que as pessoas estarão sedentas por uma palavra de ânimo, por uma palavra de consolo, por que não, de alento. E aí que a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar se movendo para atender o propósito de Deus. Então, quando a gente fala em ampliar, por que não pensar nesse sentido? Ampliar o nosso evangelismo, ampliar o nosso ID, porque as pessoas estão precisando disso. E é interessante a gente lembrar, acredito até que foi você quem trouxe esse exemplo em um sermão, de que o vazio das pessoas ele corresponde à ausência de Deus. Então, se Deus é imensurável, imagine o quanto essas pessoas estão sofrendo. Então, a partir do momento que a gente analisar que as pessoas elas estarão cada vez mais sedentas por algo que as conforte, por algo que venha preencher esse vazio, então eu acho que é aí que a gente precisa entender a importância da nossa preparação, a importância de compreender o que Deus quer para as nossas vidas, para que a gente possa corresponder a esse chamado. Com base nisso que nós ouvimos agora do nosso irmão Diego, tivemos em 2025 o lema Alegrai-vos no Senhor. Para este ano, o nosso lema que já estamos trabalhando e vivendo de ampliar, sempre com muito foco que a nossa convicção de fé ela não está pautada naquilo que o mundo está nos oferecendo como matéria-prima para que nós venhamos trabalhar ou construir algo. Os nossos olhos estão sempre voltados naquilo que o Senhor está nos oferecendo, naquilo que Ele está nos proporcionando.
E em resumo, os nossos olhos, a nossa expectativa e esperança está sempre voltado para os céus. Então, as guerras sempre existiram e vão existir. Hoje, acredito que talvez até muito mais por uma questão dos meios de comunicação, estas guerras estão muito mais em evidência. Eu não sei dizer se elas estão em questão numérica, em questão de volume maiores do que em séculos passados, ou se realmente é porque hoje a comunicação é muito mais eficaz, então nós temos muito mais acesso. Não somente a questão das guerras, a questão das pestes, das doenças, das catástrofes, né, das pastor? catástrofes. Inclusive, o que o senhor está dizendo é curioso e interessante. Inclusive porque, no Brasil, né? Porque eu vi algo do tipo, há bem pouco tempo, dizendo que, como o senhor bem disse, sempre existiu, sempre existiram. O que muda é que hoje nós temos meios, instrumentos e ferramentas para aferir isso e para prever. Está chegando. Está chegando. Então, nós sabemos que existem muitos eventos para este ano de 2026. Eu gosto de sempre ver com um olhar otimista. Eu gosto de realmente identificar cada um destes fatos como oportunidades. É bem verdade que, e isso talvez seja muito mais numa visão de um mundo capitalista, mas seja isso triste ou não, mesmo em meio às tragédias, às catástrofes e até mesmo em meio às guerras, surgem as oportunidades. Então, isto é inevitável. Nós vemos, inclusive, nos tempos bíblicos, e eu não estou aqui querendo trazer um sistema, uma comparação de sistema capitalista ou não para dentro da Bíblia, não é esta a minha intenção, mas eu estou querendo apontar sim a questão das oportunidades. O povo de Israel saindo do Egito e eles, neste momento de grande transição e de grande dor para os egípcios, com a morte dos primogênitos, e eles estão ali recolhendo os enfeites e joias das egípcias e dos egípcios, e eles vão levar isto embora. Então, uma grande oportunidade para o povo de Deus. Obviamente que muitas vezes nós vemos o cenário mundial e ficamos até às vezes receosos de aproveitar situações como estas para um crescimento próprio. Mas bem verdade é que quando o gigante aparece e ele toca o terror no parquinho e todos ficam com medo, é a sua chance. É a sua hora. E aí você precisa aproveitar a oportunidade. Estão todos com medo. Então, eu poderia, nesse momento, ter aquele discurso que nós prezamos tanto do acolhimento, do amparo. É verdade, é um gigante, olha o tamanho da testa dele. Mas é aí que está. Um gigante com uma testa desse tamanho, é ali que eu vou acertar a pedra. Né? Então, o alvo está fácil. O alvo, né, é a minha hora. E eu vejo com bons olhos, tá? Não porque o cenário seja bom. Eu sempre procuro ver de forma otimista, porque eu creio que, mesmo em meio ao deserto, Deus, Ele abre caminhos. O nosso Deus, Ele abre caminho no mar, Ele abre caminho no deserto. Então, independente do cenário mundial, sim, eu posso dizer, podemos ampliar em, se não todas, em diversas áreas de nossas vidas. O desafio está proposto para todos, né? A diferença, o senhor falava do acolhimento, podemos acolher, né? Sim, os irmãos sim. e devemos ampará-los, ajudar no que for possível ser ajudado. Mas ele também precisa enfrentar o desafio. É o que nós mais queremos. E o ampliar a tenda é um desafio que a gente já falou aqui, de fé, né? Então
cada um precisa tomar as rédeas da sua vida e ir adiante. Como o Diego mencionou, né? É um lema para este ano que chama o indivíduo e alcança o coletivo, né? Então, para que o coletivo todo vá bem, nós queremos que o indivíduo também consiga, né, sair da sua zona de conforto, deixar a inércia e passar a se movimentar em direção àquilo que nós cremos que Deus tem para as nossas vidas. E apesar de indivíduos, né, a igreja não é uma pessoa. Somos Nunca. todos, então precisa, né, que todos estejam no mesmo caminho, Mesmo andando propósito, junto, no mesmo propósito. Então, precisamos ajudar uns aos outros e todos precisam se ajudar também para que a igreja cresça. Falando de mídia, né? É engajamento. Engajamento, é isso aí. Bom, nós estamos encaminhando já para o encerramento desse episódio especial aqui do podcast. Vamos fazer mais, hein, Diego? Amém. Bora. Mas eu queria fazer uma última pergunta para todos aqui, se vocês puderem compartilhar. Quais são as expectativas de vocês para este ano de 2026, pensando no nosso lema da Debaixo da Graça? Bom, particularmente a minha expectativa é muito grande, como nós, dentro de tudo aquilo que nós abordamos e tratamos aqui, inicialmente dentro da minha casa, dentro do meu lar, penso que nós já temos feito isso, fomos há bem pouco tempo, agora no final do ano de 2025, fomos incentivados por este Ministério de Mídia a estarmos diariamente lendo a nossa Bíblia. Então, esse ministério disponibilizou mais uma ferramenta, além das tantas que nós já temos aí, e realmente penso que é um ano de... veja, o Diego falava há pouco, né, sobre ele dizia ali sobre o ano de 2026, e como lidar com esse ano, com seus desafios e oportunidades, e eu pensava aqui, rapidamente pensando nos grandes eventos que tem para esse ano, né? Então nós temos aí Copa do Mundo, eleições, né? E particularmente no Brasil, feriados ligados aos finais de semana, né? E quantos de nós sabemos que brasileiros gostam disso, né? E por que eu estou lembrando disso? Porque parece ser um ano extremamente propício à carne, aos prazeres, à concupiscência. E aí, novamente, daí respondendo à pergunta, Leonardo, o desafio de não dar lugar, não dar espaço, não dar vazão, porque, sim... E ainda crescer. E ainda crescer, verdade. Então, acho que é um pouco disso, em relação a 2026, inicialmente dentro de casa, com minha esposa, meus filhos, comigo mesmo, e, logicamente, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja evangélica, debaixo da graça. Eu também tenho grandes expectativas para 2026 e acho que não dá para fugir muito dessa linha de raciocínio do Ricardo, porque a gente, como pessoas que compartilham, né, praticamente dos mesmos assuntos, do mesmo cotidiano, às vezes, a mesma visão, eu penso também que é um ano de ampliar a nossa tenda ministerial, pessoal, profissional, como indivíduos, né, como a gente estava dizendo, sim, e como corpo, como igreja. É a gente refletir diariamente de que maneira, talvez essa pergunta seja diária, né, a gente acordar, obrigado, Senhor, por mais um dia. De que forma eu posso ampliar a tenda hoje? Né? E caminhar com isso todos os dias, porque eu penso até que isso nos vai trazer uma intimidade maior com o Senhor. E eu costumo bater numa tecla de que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Diante de tantos ruídos, de tantas vozes, de tantas opiniões, como a gente ouve nos dias de hoje, porque como diria Alberto Eco, um pensador italiano, a internet deu voz aos imbecis, né? Mas hoje muita gente está falando daquilo que não sabe. E, infelizmente, muita gente está dando ouvidos a essas pessoas. Então, diante de tantos ruídos, diante de tantas opiniões alheias, opiniões que não têm fundamento, não têm sentido nenhum, não é a nossa visão de fé,
eu penso que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Como que a gente busca isso? Com oração, com leitura bíblica, com tempo de comunhão com Deus. Eu penso que hoje o mundo ele caminha para nos distrair, né? O tempo inteiro. A gente perde tanto tempo com distrações, seja televisão, seja séries, principalmente celular. É impressionante como a gente vê hoje a desatenção das pessoas por conta de celular. Esse tem que ser tema para um próximo podcast, né? Exatamente. Porque às vezes até irritante. Porque você está tentando conversar com alguém, você está tentando transmitir um raciocínio. E a pessoa na tela, né? E a pessoa está ali e às vezes até está te respondendo algo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você perguntou. Então, diante de todas essas distrações, eu acho que a gente precisa se apegar mais a Deus, à busca e ter como objetivo, como alvo, reconhecer a voz de Deus em todo momento. Porque aí a gente volta ao ponto principal, né? Aí a gente vai entender qual que é o propósito de Deus e de que forma a gente pode corresponder ao lema desse ano. Eu tenho grandes expectativas este ano de 2026. Como foi mencionado aqui pelo Ricardo, ao findar de 2025 nos foi proposto por esse Ministério de Mídia a leitura dos Evangelhos. E eu pude fazer essa leitura com a minha esposa em casa, um momento sempre muito bom. Nós vamos revezando, cada um vai lendo um capítulo. E geralmente a gente ia antecipando a leitura, inclusive, porque 3, 4 capítulos eram poucos. Nós queríamos ler mais. Pastor, desculpa, rapidamente. Pois não. O senhor sabe que a Rebeca, ela chegou a estar aí, eu me atrasei em alguns dias, ela estava numa constante, assim, e cobrando. E aí, papai? Quantos anos a Rebeca? 8 anos. 8 aninhos. Né? E eu me orgulho muito, porque eu tenho visto o crescimento dela enquanto criança, assim, minha filha, maravilhosa, mas como serva, como filha de Deus, Sim. assim. Né? Maravilhoso isso, né? E o tema, ele vai falar disso, porque ele fala que transbordarás para a direita, para a esquerda, né? E isto será para a tua posteridade. Então, a nossa posteridade, né, os nossos filhos, eles serão alcançados por essa bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Como eu mencionava, grandes expectativas, questões particulares, de crescimento, que nós já estamos vislumbrando aí já há algum tempo, para se concretizar especificamente neste ano de 2026, conquistas na questão corporativa também, empresarial, na questão ministerial. Este ano eu quero, obviamente, que juntamente com a minha esposa, quero muito ter ao meu lado a nossa filha, o nosso genro ao nosso lado, é o que eu muito quero, é o que eu mais quero. O que eu mais quero é ter os meus pais ao meu lado, o que eu mais quero é ter meu sogro, minha sogra ao meu lado. E são grandes coisas que o Senhor ele tem feito na minha vida, poder desfrutar da família, estar em comunhão, ampliando cada vez mais a tenda, cada vez mais pessoas se achegando para nós estarmos ali reunidos no mesmo propósito de fé, se ajudando, compartilhando, suportando uns aos outros nos momentos de adversidade. São algumas das coisas que eu vejo para este ano. Quero muito poder viver isso com todos eles. Quero muito, na igreja, para este ano de 2026, ver os ministros da palavra crescendo e desenvolvendo cada vez mais, todos os ministérios, o ministério do diaconato cada vez mais ativo, o ministério da visitação, a visitação nos lares, a visitação para os enfermos, o atendimento aos necessitados, aos carentes, tudo isso coisa que nós já vemos. Então não é nada que a gente tem que partir do absoluto zero, né? Ou seja, já estamos bem encaminhados. Agora é expandir. É expandir, é ampliar. E eu tenho certeza que neste ano será um ano em que nós veremos muito fruto, muito resultado, não somente ganhando muitas almas para Cristo, mas consolidando, edificando vidas, aquelas que aqui já congregam, aquelas que passarão a congregar. Nós vimos agora no final de 2025
cultos maravilhosos em que pessoas renderam suas vidas a Cristo, casal rendendo a vida a Cristo, se rendendo a Jesus, entendendo que Jesus os aceita. Nós temos, né, o hábito de fazer o apelo dizendo: você quer aceitar a Jesus? Mas eu penso que o apelo correto é: você compreende que Jesus te aceitou, né? Você quer se render a Jesus? Então nós temos visto e vivido tudo isto, e eu creio que agora para 2026 este é o chamado para o sobrenatural, onde nós poderemos e viveremos o contraditório. Como o nosso irmão Diego disse, um cenário ruim, mas nós viveremos e veremos a bondade de Deus Amém. Sobre as nossas vidas. Amém. Então, o deserto está escuro, mas na casa dos crentes tem luz, né? É a luz de Cristo que habita em nós. Nós queremos e temos visto o ministério pastoral através dos presbíteros desta igreja numa crescente. Tivemos aí em 2025 consagração de um novo casal ao presbitério, nosso irmão Ronaldo, nossa irmã Simone, o nosso irmão Leonardo, juntamente com a Caroline, estão aí de observação, estão em experiência, né, neste ano de 2026, para a consagração ao ministério pastoral, na qualidade, na condição de presbíteros desta igreja, algo que tem sido impulsionado pelo Espírito Santo. Amém. E eu vou aproveitar aqui esta ocasião para dar alguns pontos, né, de como isto se deu. Nós vemos irmãos que ministram a palavra, e para quem não sabe, né, os irmãos que ministram a palavra, eles costumam enviar o esboço da mensagem para que eu leia, para que eu saiba do que é que eles vão tratar no culto em que eles irão ministrar. E, para minha surpresa, isto é muito bom, assim, naturalmente. Ninguém pediu, ninguém mandou, ninguém exigiu isso, mas os ministros começaram a enviar, pelo menos uma parte deles, começaram a enviar o esboço para que o nosso irmão Leonardo também desse o seu parecer. E começaram a perguntar para ele, né? Quem sou eu, né? O que você acha? Mas eu digo a mesma coisa, quem sou eu? Né? E começaram a pedir para ele: olha, o que você acha? Analisa, critica, me ajuda, o que eu posso melhorar? Então nós vemos, a consagração é só um reconhecimento daquilo que Deus já está fazendo na vida, né? Ministerialmente na vida dos seus. Perfeito. E nós já temos visto esse agir de Deus, né, na vida do Diego, na vida do Ricardo, né, de suas cônjuges, né, as quais muito amamos, na vida do Leonardo, na vida da Carolzinha, e nós temos isto como 2026, uma ampliação nos ministérios, um ministério de educação ainda maior, um ministério de música, um coral, a palavra cantada, um desafio, um desejo, um sonho, desde o início, desde a fundação da Igreja Evangélica Debaixo da Graça. A palavra cantada para alcançar esse bairro, para que as pessoas desse bairro venham assistir este coral, venham ver, né? Muitas vezes para alguns um show, uma apresentação, mas nós, no nosso íntimo, estamos cultuando ao nosso Senhor. E isso com certeza será ferramenta para alcançar vidas, para acolher aquelas que estão à beira do caminho, sangrando muitas vezes, sem deixarem hipótese alguma de fugir, sem fugir, melhor dizendo, em hipótese alguma, do propósito que Deus nos chamou como igreja para desempenharmos. Amém. Amém. Bom, para nós encerrarmos, então, eu queria pedir ao pastor para que desse uma palavra de encorajamento e uma oração final. Amém. O nosso lema deste ano, que nós estamos aqui em pauta, é Isaías 54,
Isaías 54 é um convite à ressurreição. Isaías 54 é um chamado para que a estéril vislumbre novas possibilidades, um novo horizonte. Isaías 54 fala justamente da soberania divina, dessa intimidade que o Senhor quer ter e nos proporcionar, tão profunda a intimidade de um marido. Isaías 54 não nos exime das responsabilidades e das possíveis lutas e adversidades. Então, ampliação, crescimento não significa ausência de luta, muito pelo contrário. É pelo esforço, é pela luta que nós alcançaremos, então, esta ampliação. E diante de todas as lutas, as adversidades, um versículo que grita muito forte ao meu coração é o de Isaías 54, 17, que é o último versículo do capítulo 54, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, continuemos crentes de que, mesmo diante das dificuldades e das adversidades, mesmo diante de ciladas e de armas forjadas, preparadas contra a vida do crente, estas não irão prosperar. Amém. Não porque sejamos nós melhores nem piores, não porque sejamos mais fortes ou menos fortes, ou seja, fracos, mas sim porque a nossa herança, ela vem do Senhor, a nossa justiça vem de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo, e nele nós estamos guardados. Se a tenda, ela for uma metáfora do coração, da alma, do ser, então é hora de crescermos como ser, muito mais do que como ter. Se a tenda, como aqui foi mencionado nessa mesa, é lar, é casa, é acolhimento, é cobertura, então eu a vejo como uma metáfora do próprio Deus sobre nós. Amém. Nos guardando, nos protegendo, e é hora então de nós irmos mais profundo, ampliando essa comunhão com o nosso Senhor. Essa palavra de reflexão que eu deixo para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Permita o agir de Deus de uma maneira mais impactante, mais profunda na sua vida. Ouse mais no Senhor, ouse mais com o Senhor, e com certeza você vai viver situações, circunstâncias extraordinárias e maravilhosas em Cristo Jesus, não nos isentando de lutas, mas com a certeza da vitória. Nós podemos orar? Amém. Amém. Então vamos orar. Senhor amado e bendito Deus, é no nome amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos lhe rendendo graças e louvores. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial de discussão, de meditação na palavra do Senhor, onde aqui nós tivemos o privilégio de, nesta mesa, transmitir aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando, tudo o que o Senhor tem colocado no nosso coração como uma proposta divina para ampliar, para crescer e consolidar, para ampliar e para firmar bem as estacas. Amém. Te pedimos, se conosco, Senhor. Sim.
Sê com os teus filhos, com os teus servos, com este lar que tem vivido um momento de divisão, Senhor, onde a tenda parece estar em ruínas, mas nós te pedimos, haja um renovo, Senhor, neste lar, haja um renovo nesta casa, haja um renovo sobre as famílias, que o teu Espírito Santo caia sobre a vida de cada crente, de todos aqueles cujo coração está voltado para o Senhor. Que neste ano, Senhor, que aqui estamos vivendo, de 2026, tenhamos o nosso coração aberto, ampliado, para viver e para receber cada dia mais do Senhor em nossas vidas. É o que eu te peço e pela fé eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Ricardo, Diego, pela participação de vocês neste episódio especial aqui da IEDG, né? Que nós estamos querendo promover e, como o pastor disse na oração agora, refletir a respeito do lema da IEDG neste ano de 2026. Bom, e para quem não sabe e quer acompanhar mais conteúdos da IEDG aqui, nós temos um canal no YouTube. Diego, como que faz para assistir o conteúdo da IEDG? Bom, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o YouTube, né, /Debaixo da Graça, Igreja Evangélica Debaixo da Graça, melhor dizendo. E você também pode conferir lá os nossos cultos ao vivo, aos domingos às 9 horas da manhã e também às quintas-feiras às 8 horas da noite. Fica também o nosso convite para você participar do nosso círculo de oração todas as quartas-feiras às 7 horas da manhã. E também, Léo, aproveitando para o pessoal seguir a gente lá no Instagram, Sim. Oficial IEDG. Você pode seguir o nosso perfil, inclusive temos compartilhado a leitura que fizemos no final do ano passado, proposto pelo Ministério de Mídia dos Evangelhos. Nós compartilhamos alguns trechos, alguns versículos, todos os dias durante esse período que foi proposto. Então acompanhe as nossas redes, compartilhe lá o conteúdo da Igreja Evangélica Debaixo da Graça. E a cada um que nos acompanhou, então fica o convite para que você nos acompanhe, venha participar presencialmente também dos nossos cultos aqui. Nós estamos localizados na rua Elias Acras, número 280, no Jardim São José, em Guarulhos. A todos, então, eu desejo uma boa noite, fiquem com Deus e, quem sabe, até um próximo episódio.